Vocês estão aqui, provavelmente, cansados, fisicamente falando, sim ou não? Talvez o que o seu corpo queria era chegar em casa, comer uma bela comida, depois de um belo banho, deitar e fazer o quê? Dormir. É ou não é verdade? Mas você se esforçou, está aí vencendo a si mesmo, para poder estar aqui. Glória a Deus, é isso mesmo. Só que tem um porém. Nada vai adiantar tudo isso que você fez, se a palavra de Deus não for guardada no seu coração. A palavra de Deus, obviamente, ela vai entrar pelo seu canal auditivo. Todos aqui têm essa capacitação. E quando a palavra de Deus é ouvida por nós, ela tem que ser armazenada no coração. E quando eu falo coração, não estou falando propriamente do órgão. Eu já falei para vocês que coração na Bíblia não é órgão, pelo menos na maioria das vezes. Quando aparece a palavra coração nas Escrituras, a Bíblia está se referindo ao centro da nossa alma, ao centro das nossas vontades e ao centro dos nossos sentimentos. Então a palavra de Deus tem que ser armazenada nessas três repartições, vamos dizer assim, que compõem o ser humano. A palavra tem que ser guardada na sua mente, nas suas vontades e nos seus sentimentos. Mas na vida de muitas pessoas, a palavra de Deus tem entrado por um ouvido e tem saído pelo outro. Aí nada adianta, gente. Nada vai adiantar. E coloca uma coisa no seu coração. Jesus não é o gênio da lâmpada. Não tem aquela história que esfrega a lâmpada, aí sai um gênio grandão assim? Já ouviram essa história? Sim ou não, gente? É? Aí o gênio fala: faça 3 pedidos. Aí você vai lá, faz 3 pedidos para Jesus e é realizado. Não, irmãozinho, isso é história. História, história, história. É como o pastor Jaime fala: nada vai acontecer por passe de mágica. Nós temos que entender que para você tomar posse da bênção, algumas questões são necessárias. Dentre elas, a fé. Mas não é só a fé. Dentre elas também uma coisa muito importante que eu tenho frisado esses dias. Eu tenho falado bastante sobre isso e hoje vamos falar um pouquinho mais. Sobre o que, pastor? Obediência. Quantos são pais biológicos aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Acho que é a maioria, né? Todo pai, toda mãe espera que o seu filho, que a sua filha, seja obediente a ele. É ou não é verdade? É natural, é normal isso. E o filho deve ser, pastor? Claro. Claro que sim. Inclusive, ser obediente faz parte do honrar o pai e a mãe. Por isso que o primeiro mandamento com promessa no passado para Israel era: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias aonde? Na terra. O primeiro mandamento com promessa. Isso se arrasta até os dias atuais, claro.
Paulo fala nas cartas deles que filhos devem ser obedientes a seus pais. Agora vem cá, quando você ora a Deus, você não chama Deus de pai? Sim ou não? Mas será que esse pai está encontrando em você um filho obediente? Aí alguns podem dizer, ih, pastor, aí o senhor me apertou sem abraçar. Não, não é eu, é a palavra. Vamos adentrar logo a palavra de Deus, que fica mais fácil. Vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia, nesse versículo aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, é o que é a base do nosso propósito desse fim de mês. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Encontraram? Encontre, por gentileza. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. A Bíblia diz assim, está escrito assim, ó. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Então vamos lá, só relembrando a história. De um lado do vale, estava lá o exército filisteu. Do outro lado do vale, o exército israelita. E dessa vez, o combate entre filisteus e israelitas ganhou, vamos dizer assim, uma novidade. Que novidade foi essa? Do arraial dos filisteus surgiu um brutamontes. Um homem que fugia o chamado padrão de normalidade de um ser humano, que era o Golias. O homem que tinha 2,75 metros, e alguns dizem que não, que era 3,5 metros. Seja um ou outro, era um gigante de qualquer jeito. Um homem que provavelmente, irmão, tinha ali um biotipo, sabe? Daqueles de intimidar. Não é à toa que quando o exército israelita, irmãos, estamos falando de um exército, não é de meia dúzia de soldado, não. Quando o exército israelita viu o Golias e ouviu o Golias, a Bíblia diz que eles fugiram. A Bíblia diz que eles tremeram. E ninguém teve a coragem de enfrentar o Golias. Porque o desafio era esse. Golias estava tão confiante, mas tão confiante, que ele chegava diante do exército israelita e ele dizia, não tem homem aí não para me enfrentar, seus fracos, para não falar frouxos. Por algum acaso não sou eu, um filisteu? Cadê, no meio de vocês aí, um israelita para vir me enfrentar? Vem, cadê? E não tinha. E foi bem nessa hora que chega quem? Davi. Um garoto, mais ou menos 16 anos.
Quando Davi chega, e ele foi até o arraial para levar uma comida para os irmãos que faziam parte do exército, mudando as palavras, fazia parte dos covardes. Foi bem naquela hora que Davi ouviu a afronta. Aí Davi olha aquele homem afrontando o exército israelita. E Davi então levanta no ar uma indagação. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Em outras palavras, quem ele pensa que é? Ele acha que ele está mexendo com o exército de qualquer um? Não, ele está enfrentando o exército do Deus Todo-Poderoso. Pelo menos essa era a concepção de Davi. Então é nessa hora que Davi se prontifica a ser aquele que iria enfrentar o Golias. E quando o rei Saul olha para o Davi, provavelmente Saul achou até que Davi talvez tinha um parafuso a menos, ou estava levando a coisa na brincadeira. Aí foi quando Saul olha para ele e fala: vem cá, você está de brincadeira, menino? Contra esse homem você não pode. Olha para você. Aí Davi chega e fala: rei, o senhor não conhece a minha história, não. Aí Davi conta a história dele, que eu não vou me prolongar, porque vocês sabem. E aí Davi termina dizendo: o Senhor me livrou da mão do leão. O Senhor me livrou da mão do urso. Ele me livrará da mão desse gigante, ou seja, da mão desse filisteu. E aqui já começa o quê? Um entendimento que nós temos que ter hoje. Há momentos na vida, irmãos, que você vai enfrentar situações difíceis, mas que você vai conseguir triunfar, mesmo sendo situações difíceis. Ele mesmo disse: enfrentei leões. Difícil, mas venceu. Enfrentei ursos. Difícil, mas venceu. Só que agora ele estava diante de uma situação que era novidade para ele. Ele nunca tinha enfrentado um gigante. Essa seria a primeira vez. E aqui você tem que aprender uma coisa: haverão momentos na vida que surgirão problemas que você nunca enfrentou, e você vai ter que enfrentar. Porque se você não enfrentar o problema passa por cima de você e destrói você. Só que a grande questão é que existem situações que os problemas parecem ser maiores do que nós. Como Golias fugia à estatura de um homem comum, isso representa o quê? Que há situações, há momentos em que as lutas, as adversidades, os desafios, os problemas parecem ser maiores do que a nossa capacitação. Só que a grande questão que nós temos que entender é que diante de Golias não existia apenas um rapazinho corajoso. Embora Davi fosse corajoso, mas diante de Golias não era apenas um rapazinho corajoso. E quem é que estava diante de Golias, pastor? Um homem segundo o coração de Deus. E aqui já começa a mudar a história. Aqui já começa a mudar a história, irmão. Para você derrotar gigante, você tem que ser alguém segundo o coração de Deus. Senão você não consegue. E o que é um homem segundo o coração de Deus, pastor? Vamos para o texto. Vamos aprender com a palavra. Só que agora você vai lá para Atos dos Apóstolos.
Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Porque aqui Lucas ele fala a respeito justamente disso. Atos capítulo 13, versículo 22. Atos 13, 22. Acharam? Diz assim o versículo. E quando este foi retirado, está falando de Saul, tá? Lhes levantou como rei, a quem? A Davi, ao qual também deu testemunho e disse, olha o que Deus disse, ó. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha o quê? Vontade. Irmão, sabe o que é um homem segundo o coração de Deus, irmão? É aquela pessoa que está disposta a executar a vontade do Pai, ou seja, é aquela pessoa que está disposta a obedecer o que Deus estabelece. Quando Davi, ele chega diante do gigante, em todos os momentos você vê Davi atribuindo que o Senhor o conduziria até a vitória. Em nenhum momento você vê Davi confiando na força do braço dele. A todo momento você vê Davi confiando na força de quem? De Deus. O versículo que nós lemos aqui mostra isso. Davi chega para Saul e fala, olha, o Senhor que me livrou do leão, o Senhor que me livrou do urso, é esse mesmo Senhor que vai me livrar da mão desse filisteu. Olha onde ele está depositando a confiança dele, em Deus. Quando ele está diante do Golias, que o Golias menospreza o Davi. Inclusive o Golias olha para ele e fala, vem cá. Por algum acaso você me enxerga como um cachorro para você vir a mim com paus e pedras? Porque vocês lembram disso, inclusive é a mensagem de amanhã. Davi vai para a batalha com um cajado de pastor, pedras que ele colheu lá no ribeiro e o alforje que ele colocou as pedras. Lembram disso? O Golias olhou para ele e falou, espera aí, ô menino, você hoje vai virar carne moída. As aves carniceiras vão comer da sua carne. Os bichos do mato carnívoros vão comer da sua carne. Aí novamente você vê Davi depositando a total confiança dele em Deus. Davi olha para Golias e fala, ó, as aves comerão carnes, os bichos do mato também. Mas não vai ser a minha não, viu, meu filho? Vai ser a tua carne. Porque hoje o Senhor te entregará aqui, ó, nas minhas mãos. Mais uma vez, Davi demonstra o quê? A confiança em Deus. Irmãos, mas vem cá, preste atenção. Da onde vinha isso? De onde surgia essa confiança? Não é pela obra do acaso. Davi vivia a palavra de Deus. Quando você lê o livro dos Salmos, que boa parte dos Salmos são salmos de Davi, você vê ali Davi manifestando uma vida de comunhão com Deus. Você vê ali Davi manifestando uma vida de submissão à vontade e à palavra de Deus. Por isso que Davi conseguia confiar em Deus, por quê? Porque quando Davi se submetia a Deus, respeitando a sua vontade, obedecendo a sua palavra, isso demonstrava o quê? Que ele tinha comunhão, que ele tinha temor, que ele tinha respeito. E isso gerava em Davi essa confiança. Davi não partiu para a batalha sozinho.
Davi partiu para aquela batalha na presença de quem? De Deus. Irmão, vou falar uma coisa para você e vou te mostrar daqui a pouco. Se você está diante de um gigante, e você veio hoje aqui para derrubar esse gigante, mas se a sua vida não está em obediência à palavra, te garanto uma coisa: ou você se conserta hoje, ou você vai tomar uma rasteira desse gigante aí. Eu ia falar sopapo, tem sopapo aqui? Ou você vai tomar um sopapo desse gigante aí. E é você que vai ser envergonhado ao invés dele. Você quer um pastor que te pregue a verdade ou a mentira? Então não adianta eu chegar aqui e ficar chovendo no molhado, tapando só com a peneira, te enganando. Não adianta você estar com a vida toda irregular, ao invés de estar no caminho da obediência, está no caminho da desobediência e está aqui. Ah, vou derrubar gigante, vou derrubar gigante. Ah, o gigante vai chegar a fazer assim você. Ó. A grande questão que nós temos que entender é que às vezes somos mais religiosos do que crentes de verdade. Achamos que as coisas assim de Deus, sabe, acontece de uma forma superficialzinha, que Deus é um Deus que tudo aceita, é um Deus que, sabe, tudo releva. Não, meu irmãozinho, vamos tirar o engano. Vamos tirar o engano da nossa vida. Se você quer salvar a sua alma da condenação, se você quer viver uma vida aqui na terra, na presença do Pai, vencendo, triunfando, claro, lutando também, meu irmãozinho, você tem que entender que você tem que ser um homem também, uma mulher também, segundo o coração de Deus, ou seja, aquele, meu irmão, que executa a vontade dEle, ou seja, aquele que tem prazer em obedecer, porque não adianta você ficar se enganando, não adianta. Inclusive o rei que Davi sucedeu, era um rei que vivia na base do engano, era o rei que estava em constante desobediência, era um rei que não temia a Deus e achava que podia comprar a Deus. Ó, dá para ouvir melhor assim? O favor de Deus não está à venda, viu? Tá não, filho. Acha que pode comprar o favor de Deus? Não. Está se enganando. Não está não. Sabe por que eu digo isso? Aí mesmo, em Samuel, quer dizer, não estamos mais em Samuel, mas volta lá para o texto. 1 Samuel, capítulo 15, lá onde você estava agora há pouco. Só que você estava no capítulo 17, né? Você vai abrir no capítulo 15 agora. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, em que lhe obedeça, ou melhor, em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, ou seja, se inclinar à palavra dele, melhor é do que a gordura de carneiro. Sabe por quê? Sabe por que Samuel falou isso? Vocês vão lembrar da história. Deus deu uma missão para o Saul, como rei de Israel. Vá e destrua os amalequitas. Lembram disso, gente? Destrua tudo e todos, não poupe nada e ninguém, inclusive animais. Só que ele e o povo pouparam. Lembram disso? Os animais, né? Mais vistosos. Aí quando Samuel foi chegando, aí ele todo pancoso: ei, homem de Deus, executei a palavra do Senhor. E ele todo pancoso, né? Executei, cumpri, obedeci. Na hora que ele está lá falando, aí a vaca dá o mugido dela, o balido do carneiro. Aí Samuel pergunta para ele: você executou?
Mas vem cá, que barulho de bicho é esse no meu ouvido que eu estou ouvindo? Aí ele começa a querer justificar. Aí a saída para o erro foi o quê? Não, isso daí é para sacrificar a Deus, entre aspas. É querendo comprar o favor de Deus. Eu vou oferecer para Deus um sacrifício, Ele vai se agradar. Se agradar do quê? Do sacrifício oriundo da obediência ou da desobediência? Deus não se agrada de sacrifício, gente, oriundo da desobediência. Tira isso do coração. Por isso que eu falei, não adianta você se sacrificar, em vez de você ir para a tua casa, lá tomar banho, lá se alimentar e dormir, você ter vindo para cá, se você não está disposto a obedecer, irmão. Esse sacrifício está sendo em vão. Se você veio para cá, se esforçou, se sacrificou, mas a sua vida está na obediência, nota 1000. Agora, se não está, você tem que se acertar. É sair daqui hoje um novo homem, uma nova mulher, disposta a amar e obedecer a palavra dele. Uma pessoa que segue o exemplo de Jesus. Em João 6,38, põe aqui para mim, por gentileza. Se eu errei o texto, ele vai achar para mim aqui rapidinho. João 6,38, é isso daqui mesmo. Olha o que o Senhor Jesus disse. Porque eu desci do céu, não para fazer o quê? A minha vontade, mas a vontade de quem? Daquele que me enviou. Olha o exemplo. O próprio Senhor Jesus nos dá o exemplo. O Senhor Jesus está dizendo, olha, eu desci lá do céu, não é para fazer a minha vontade não, não é para obedecer o que eu quero não. Eu desci lá do alto, é para fazer a vontade do meu Pai, a vontade de Deus, a vontade daquele que me enviou. Eu vim para cá para obedecer a Ele. Irmãos, esse princípio tem que estar no nosso coração. Eu tenho martelado esses dias, eu falava ontem no culto da segunda-feira. Segunda-feira falamos de prosperidade. Não, pastor, eu não venho no culto da segunda não, pastor, porque fala de prosperidade, fala de dinheiro, e dinheiro não traz felicidade, pastor. Então me dá o seu dinheiro e seja feliz. Ainda brincava ontem, como é que não traz felicidade? Irmão? Para de hipocrisia. Imagina um pai e uma mãe com o filho doente, cara. A criancinha entre a vida e a morte. Precisa de um tratamento, o SUS não paga, não tem, não sei o quê. Irmão, se você tem o dinheiro, você vai lá, compra o que precisa, paga a cirurgia, não sei. E você vê ali o seu filhinho ali bem. Isso não te traz felicidade, irmão? Então como é que dinheiro não traz felicidade? Sabe? Como é que não traz? Nós temos que parar de... É que nem eu comentava. Às vezes o papai e a mamãe sempre morou numa casinha simples. Às vezes, né? Não é pecado nenhum falar isso. Até porque quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe moravam literalmente num barraquinho. Até 4 anos de idade eu morava num barraquinho com meus pais. Se você quiser saber, hoje não é mais conhecido assim, mas era a favela da Rua Hungria. Lá em Guarulhos tem 2 favelão gigantes, a favela do 15 e a favela da Rua Hungria. Nós morávamos na favela da Rua Hungria. Às vezes o papai e a mamãe sempre morou num lugarzinho muito humilde, muito precário. Até lutava, trabalhava e podia melhorar, mas não. Em vez de melhorar o lugar que morava, preferiu pagar os seus estudos. Hoje você tem uma formação, um doutor, uma doutora. Hoje você tem uma renda que o seu pai e a sua mãe nunca sonhou em ter na vida. Aí você agora, para retribuir tudo que o papai, tudo que a mamãe fez, você vai lá, se esforça, compra uma bela de uma casa, um belo de um apartamento, chega lá com a chave, faz de conta que essa aqui é a chave da casa. Aí você fala, papai, vem cá. Olha que casa bonita, papai, vem ver. Pega aqui, abre lá a porta lá, papai. Olha só, vem cá, mamãe. Isso, entra lá, abre. Isso, entra. Essa atitude de um filho não traz felicidade para ele e para os pais, sim ou não? Então como é que dinheiro não traz felicidade, irmão? Como é que não traz? Traz sim, irmão. Vamos parar de hipocrisia. Mas voltando para cá, para mim não fugir da mensagem. Eu comentava ontem no culto da prosperidade. Como é que você quer prosperar se você não quer dizimar?
Como é que você quer prosperar se você não quer ofertar? Porque tanto dizimar como ofertar é prática bíblica. É prática para nós. Tem muitos que não querem. E a opção, não quero. Mas então, irmão, se você está na obediência, você tem Deus do seu lado. Se você está na desobediência, é por tua conta e risco. A grande questão é que quando a gente fala de dizimar e de ofertar, como entra no meio o chamado dinheiro, o apelo financeiro, isso mexe com muitos. Mas é que nem eu falei, eu não quero ser um pastor que prega mentira para você. A verdade é essa. Se você não está disposto a dizimar e ofertar, espera aí. Pergunta para você mesmo se você está dentro da palavra, retendo dízimos e ofertas. Pergunta para você mesmo e responda para você mesmo. Pastor, estou dentro da palavra. Me mostra usando um dos 66 livros. Me mostra. Se você me mostrar apenas um texto, em um dos 66 livros, eu rasgo a Bíblia e vou fazer outra coisa da vida. E eu te provo, em vários livros das Escrituras, que é bíblico. E é uma prática de todos aqueles que amam a Deus. Dizimar e ofertar. Mas às vezes a pessoa não quer, irmão. Aí eu fico pensando, não quer obedecer? Mas como é que vai ver Deus, sabe, lutar as suas guerras, lutar as suas batalhas? Quando Davi chegou ali, falando para o filisteu, hoje o Senhor te entregará na minha mão. Davi sabia que ele não estava sozinho, gente. Quando Davi disse, o Senhor te entregará, Davi tinha aquela convicção que Deus estava com ele. Você tem que ter essa convicção na sua vida, de que Deus está com você, mas não se engane. Se você está na contramão de Deus, Deus não está com você não, irmão. Tá não. Tá não. Eu não estou falando isso para te colocar medo. Estou te falando isso para você despertar e acordar. Se é, vou repetir de novo, se é que você está na contramão. Tomara que não, mas se está, é hora, irmãozinho, de mudar essa história. E por que eu digo que Deus não está? Olha, irmão, o que Isaías 59 diz? Está aqui, põe aqui para mim, põe aqui, olha lá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas, aqui começa a explicação. As vossas iniquidades fazem o quê? Divisão entre vós e o vosso Deus. E o que mais? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não... Ai. Irmão, não precisa ser um PhD em teologia para conseguir interpretar isso daqui não, gente. O pecado causa separação, causa divisão. Mas sabe qual é o grande problema de muitos? A pessoa sempre opta pelo lado, ou melhor, pela opção mais fácil. Qual que é a opção mais fácil? Deixar de cultuar a Deus, deixar de vir à igreja e continuar no pecado. Tem gente que prefere isso. Do que tomar jeito, tomar rumo, se converter de verdade e falar, a partir de hoje minha vida é outra. Eu quero Jesus na minha vida, eu não quero mais o erro não. Tem gente que não quer isso. Então a pessoa tem que começar a mudar o pensamento. Peraí. Com certeza na sua vida você vai encontrar gigantes, irmãos. Se é que você já não encontrou, se é que não está um diante de você. Talvez você fale, pastor, não é um não, é dois. Não é dois não, é três. E você sabia que na batalha entre Davi e Golias, não tinha só o Golias como gigante? Tinha não, pastor, não, tinha outros gigantes também. Por isso que Davi pegou várias pedras. A Bíblia diz que o Golias tinha irmãos. Outros gigantes também que faziam parte do exército filisteu. Por isso que eu estou falando, não é só um gigante não, às vezes são vários. E talvez você está diante de vários.
Por isso, irmãozinho, que a melhor coisa é você se render, é você chegar e falar: Senhor, chega, cansei, o Senhor venceu, a partir de hoje, a minha vida é sua de verdade. Porque às vezes a pessoa se entregou de mentirinha, sabe aquela brincadeira de criança? É tudo de mentirinha. Tem gente que a vida cristã dela é essa, de mentirinha. Está na hora, irmão. Uma vez, eu falei uma frase numa comunidade que eu fui pregar, que eu guardei aquela frase. Qual frase, pastor? Ficção só no cinema. Vida cristã tem que ser realidade. Ou seja, lá na ficção é tudo de mentirinha lá é tudo ficção. Vida cristã tem que ser de verdade, irmão, realidade. Davi estava lá, não estava sozinho não, ele estava ali junto com Deus. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmão. Porque ele estava disposto a executar toda a vontade do Senhor. Mas quando a pessoa não está disposta, quando ela está ali no pecado, ela está ali achando que Deus está com... Não está, irmão. O pecado causa isso, separação. Para terminar, que o horário já está avançando ali, meu Deus, não cheguei nem na metade da pregação, meu pai. Olha o que diz Juízes capítulo 16. Vamos lá, Juízes capítulo 16. É o 7º livro das Escrituras, tá? Não vou demorar não, gente, eu vou acelerar o processo aqui. Juízes 16. Vamos ler a partir do 18. Acharam? Juízes 16, a partir do 18. Ó. Vendo, pois, Dalila, que já lhe tinha, ou melhor, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. A Dalila foi comprada, né? Para saber em que consistia o segredo da força de Sansão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhes as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo. E retirou-se o que, gente? Dele a sua força. Então vamos lá. Vamos entender. Sansão, ele nasceu debaixo de um voto. Lembra qual foi o voto? Fala aí, gente. Voto do Nazireu. De Nazireu, melhor dizendo. A pessoa que guardava o voto do nazireado era aquela pessoa que ela tinha que guardar algumas questões. Dentre elas, não podia comer nada da uva, nem tomar suco de uva, nada. Não podia tocar coisa morta. E também não podia cortar o quê? Por isso que Sansão tinha o quê? Cabelos compridos. As tranças de Sansão. Quando Sansão estava diante de um perigo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha e tomava o Sansão. E uma força descomunal tomava conta dele. Aquele homem tinha uma força sobre-humana. Só que os filisteus, os mesmos filisteus, tá? Dos dias de Davi, queriam porque queriam saber de onde vinha a força de Sansão. Aí contrataram a Dalila, porque eles perceberam que ele estava apaixonado pela Dalila. E o homem, quando está apaixonado, fica besta. Fica ou não fica? Fica. Irmão, por 2 vezes, Dalila tentou descobrir o segredo e o Sansão mentiu. Aí a Dalila, olha como ela era, sabe? Ela sabia persuadir. Chantagem emocional. Aí o Sansão vai e conta a verdade, irmão. E ela percebeu, agora ele contou. Irmão, quando ele contou a verdade, ele quebrou o voto. Ainda que as tranças estivessem no cabelo dele, ele já tinha quebrado o voto. No coração dele, ele já tinha o quê? Quebrado.
Aí ela, deita aqui. Começou a fazer um cafuné, né? Aí dormiu no colo dela. Aí nisso já tinham colocado o dinheiro no bolso dela, já tinha molhado a mão dela. Aí chegou um homem lá, arrancou trança por trança. Naquela hora, ela começou a gritar: Sansão, os filisteus estão aqui! E ele fez como fazia antes, ele se levantou: o quê? Eu vou acabar com eles agora. Das outras vezes, até conseguiu acabar, porque a força ainda estava nele, Deus ainda estava nele, mas vamos ver se estava agora. Versículo 20. E ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Vamos ler de novo que eu gaguejei aqui. Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Bobinho. Olha como é que o versículo termina. Porque ele não sabia que já o Senhor, o quê? Se tinha retirado dele. Deus não estava mais com ele, irmão. Ele achou que estava, mas não estava. Aquele homem que possuía uma força descomunal, agora era um homem comum. Facilmente derrubaram ele no chão, dando um rodo nele. Pegaram cordas, o amarraram. E aquele homem, irmão, que tinha força para quebrar até correntes de ferro, agora estava lá, tentando talvez ali, contra alguns barbantes, já não tinha mais força nenhuma. Por quê? Porque Deus não estava mais com ele. Mas por que não estava mais com ele? Porque ele desobedeceu. Como é que vai derrubar gigante se não está na obediência, irmão? Como é que vai derrubar gigante se a nossa vida não está na estrada da obediência? Se está, louvado seja Deus. Mas se não está, irmão, agora é a hora. Antes de você orar para derrubar o gigante, que são 3 orações, hoje é a primeira. Antes de você orar e dar ordem para o gigante cair, ore se acertando com Deus. Ore se acertando com o Senhor. Dizendo: Senhor, a partir de hoje a minha vida vai ser uma vida de obediência. A partir de hoje, tudo que tiver ao meu alcance aqui, tudo que eu tiver consciência e ciência do que é obedecer a sua palavra, a minha vida vai estar enquadrada, alinhada, moldada a ela. Ao menos que seja por ignorância, meu Pai. Mas de consciência plena, minha vida vai estar moldada. Aí sim, depois dessa oração, você ora para o gigante cair. Porque se você inverter os papéis aí, ele vai continuar de pé. Deu para entender? Sim ou não? Vamos ficar de pé e vamos orar.